Jesus Cristo possa reinar e prevalecer em nossas vidas. Deus seja louvado. Que bom estarmos aqui, irmãos, nessa noite, ocupando esse espaço físico e espiritual, porque nós confiamos que nós somos pessoas muito mais do que apenas pessoas físicas e carnais. Somos pessoas espirituais, e muito mais porque nós recebemos o Espírito de Deus quando confessamos a nossa fé ao Senhor através do batismo, quando nos entregamos ao Senhor por obediência ao Evangelho da salvação. Convido os irmãos a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, e logo em seguida estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por estarmos aqui, na Tua presença, na presença de cada irmão, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, enxergar a imagem de Jesus Cristo nos nossos irmãos. Como é bom, Senhor Deus, sermos uma unidade. É difícil, foi pago alto preço, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, que derramou e remiu os nossos, foi derramado e remir e perdoar os nossos pecados para que ficássemos limpos. E nós limpos, ó Deus, agora temos livre acesso a Ti. E possamos ter ousadia e ter graça para dar o Santo dos Santos, ó Deus. No vivo caminho que nos foi proposto. Que possamos estar aqui, Senhor, nos amando uns aos outros, estimulando, Senhor Deus, considerando e buscando cada vez mais estarmos perante a Ti, Senhor Deus. Ser conosco quando nós precisamos de Ti. Recebe nossos louvores e fala conosco através da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o Barroso 2, onde estamos localizados, Senhor Deus. Abençoa essa vizinhança. Abençoa cada pessoa, cada lar. Cada pessoa que aqui pode estar passando por alguma dificuldade, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar no meio de nós, pois o Senhor já está, mas que possamos Te reconhecer e não esquecermos, Deus, da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que agradecemos, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vamos abrir nossos Atos, lá na página 29, 208, 29, 208. Vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande é para mim, a ti. Tu
louvo ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, eu consagro todo meu ser a Ti. 207, irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tudo mais a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o vencer, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé, ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, cada dia vou viver, rompendo em fé, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. 228. Toma minha vida, posta em Teu altar. Toma minha vida, venho te entregar minha vida. Toma minha
vida, prostra em teu altar, toma minha vida, venho te entregar cada canção que eu cantar. Cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rebate meu coração, tudo que sou. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com amor, e pra ti teu coração, tudo que eu sou. Verdade, meu coração, tudo que sou. 37, irmãos. Na página 37. Onde cruz se erigir, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ver e amor glória. Irmãos. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa luz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Irmãos, se eu amo a mensagem da cruz, é morrer e o amor glória. Leva
que por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer meu amor proclamar. Leva ele também minha luz, até por uma coroa trocado, até por uma coroa trocado. Santo Deus, amado Senhor, os discípulos de Jesus pediam um sinal. E Jesus disse que o sinal ia ser que, assim como foi levantada a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. E, Senhor, essa mensagem da cruz, que para o mundo é loucura, e para muitos, Senhor Deus, isso não vale, isso não existe, isso não tem condições de trazer a salvação, de levar ao homem, Senhor Deus, a tua glória, de levar ao homem a tua redenção. Para muitos, Deus, a mensagem da cruz é mentirosa, é loucura e é vã, mas, Senhor, nós que fomos chamados através dessa pregação, através dessa mensagem da cruz, estamos aqui, Senhor Deus. Que não venhamos ter vergonha, Senhor Deus, que não venhamos querer abandonar a cruz, que venhamos trocar, Senhor Deus, qualquer poder desse mundo, qualquer dinheiro, qualquer conquista, qualquer vitória, Senhor Deus, e qualquer coroa pela cruz. Senhor, o inimigo, quando foi tentar Jesus, ele queria tirar de Jesus a cruz. O inimigo queria que Jesus se engrandecesse no poder de transformar até as pedras em pães. O inimigo queria dar os reinos desse mundo, Senhor Deus, em troca da cruz. O inimigo queria colocar Jesus com os bens dessa terra, mas Jesus trocou tudo isso pela cruz que lhe estava proposta. Nos perdoa, Senhor Deus, muitas das vezes estamos correndo atrás de vitórias, de conquista para mostrar o quanto nós somos vencedores. Não, Senhor, tira isso de nós, que possamos, Senhor Deus, na fraqueza, que possamos no desânimo, na nudez, na perseguição, na espada, que possamos no meio de tanta tribulação, Senhor Deus, provarmos que somos mais que vencedores. Pois nós obedecemos ao Deus vivo, ao Deus que passou pela cruz, venceu e hoje está, Senhor Deus, à tua destra. Que possamos, Senhor Deus, não apenas louvar,
mas que possamos trocar, Senhor Deus, qualquer coroa pela cruz, pela mensagem da cruz, pela vida que nos está proposta. Seja conosco, Senhor Deus, pois muitas das vezes queremos o reconhecimento de nossos esposos, nossas mulheres, nossos filhos, nossos amigos, nossos patrões, até dos nossos inimigos, Senhor Deus, nós não aceitamos quando eles querem nos diminuir, Senhor Deus. Isso prova que queremos uma coroa, isso prova que queremos ser reconhecidos pelo nosso potencial, pela nossa capacidade, até orgulhosos em dizer que foi o Senhor. Mas, Senhor, que possamos, Senhor Deus, com um coração puro e verdadeiro, disciplinado e ensinado, Senhor Deus, trocar qualquer coroa, Senhor, pela cruz. Pois é pela cruz que vem a nossa salvação. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Que bom, irmãos, mais uma vez, Deus tem nos proporcionado esse momento esse, a qual nós, cadê a mãe dessa menina? A sua mãe lá. Deus te abençoe. Momento esse a qual nós já saímos dessas ruas, divulgando a palavra do Senhor, e estamos aqui nesse momento reunido, adorando, invocando o nome do Senhor e aprender mais da sua palavra. Isso é muito bom. Momentos que nem esse, eu sempre costumo dizer que o mundo, de maneira alguma, ou em hipótese alguma, pode proporcionar para nós. Mas só Deus proporciona momentos que nem esse. Momentos que nem esses, meus irmãos, que levam para toda a eternidade. E isso é muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Do versículo 10 em diante. Tiago, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Todos acharam? Olha como é que Tiago ele fala através dessa carta a esses irmãos, no versículo 10. Ele fala dessa maneira: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma vez: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós vemos essa palavra, humilhai-vos perante o Senhor, o que é que vem na minha e na sua mente a questão do humilhar-se perante a face do Senhor?
minha sua mente nessa questão humilhar. Humilhar para que um dia eu e você possa ser o quê? Exaltado. O que é que vem na nossa mente? A questão de se humilhar perante a face do Senhor. Será que nessa questão de se humilhar quer dizer que nós temos que ter uma vida de súplica e realmente de humilhação e subir a Deus dia e noite, para que assim esse Deus venha nos exaltar? Será que a humilhação é essa de se humilhar diante de um ser tão grandioso para um dia ser exaltado? Uma vez eu conversando com um certo funcionário de uma empresa a qual eu trabalhei com ele, e esse cara, ele era meio que um pouco louco. Ele era um cara totalmente ateu e louco de verdade. E eu conversando com ele, e nessa conversa ele citou essa parte da humilhação. E ele disse para mim: que Deus é esse que quer que nós se humilhe diante dele, se humilhe diante dele para que ele possa crescer e o seu ego aumentar? E nós temos que se humilhar mais e mais diante dele. Que Deus é esse? Era uma pessoa tão assim, meio desequilibrada, que ele falava até palavrões o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? E às vezes, quando a gente não tem muito entendimento e não compreende a palavra do Senhor, às vezes nós podemos até mais realmente o que esse cara está falando não faz sentido. Que Deus é esse? Eu tenho que estar me humilhando, glorificando dia e noite, para que ele possa crescer no seu ego. Que Deus é esse? A Bíblia fala que Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem e conforme o quê? A sua semelhança. Deus, ele se humilha a alguém? De maneira nenhuma. Como é que o Criador, ele vai se humilhar a outro alguém que não existe? Porque ele é o Supremo, ele é o Criador de todas as coisas. E como é que Deus, uma vez criou nós a sua imagem e a sua semelhança, por que ele quer que eu e você se humilhe a ele? Por que Deus requer isso de nós? Então, humilhação é essa que não só Tiago, mas como o próprio Jesus já falou e outros apóstolos acerca da humilhação. Então, isso é perguntas que podem confundir a mente de algumas pessoas. Se Deus me criou a sua imagem e semelhança, então por que é preciso estar me humilhando a esse Deus direto? E Deus requer de nós? Porque uma vez eu e você morrendo de novo, que é através do batismo, aí nós voltamos a ser o quê? A imagem e semelhança de Deus, porque agora nós vamos viver novidade de vida. Se você não sabe, você já faz parte do reino. Eu e você já fazemos parte do reino. E se perseverarmos até o fim, esse reino começa aqui, já começou aqui, mas ele tem uma eternidade aonde? Lá nos céus. Com Deus Pai e Cristo Jesus, o Filho. Quando eu me lembro dessa palavra, se humilhar, Jesus falou assim: aquele que for humilhado, será o quê? Exaltado. Da mesma forma que Tiago humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos o quê? Exaltará. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha o que aqui fala Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos o quê? Exalte. Para que vos exalte. Agora, na minha concepção, e lendo as Sagradas Escrituras, eu vou falar a questão de se humilhar perante a face do Senhor. E para mim poder falar sobre essa questão, eu tenho que falar de um exemplo vivo, que foi quem? Cristo. Cristo Jesus. Qual foi a humilhação de Cristo? Primeiramente, ele deixa o seu trono. Ele deixa toda a sua glória para descer em carne. Para descer em carne e sentir as mesmas coisas que eu e você sentimos. Ele veio essa carne. Realmente Jesus, se nós for ver a história, ele foi humilhado de verdade. Ele foi o quê? Humilhado. Para que a humilhação maior naquela época, que era a morte de cruz. Ele não merecendo, mas foi o quê? Humilhado. Ele foi humilhado. Mas ao seu tempo ele foi o quê? Exaltado. Então a questão quando fala humilhar-vos perante a face do Senhor, é a questão de você ser humilhado pelo nome de Jesus Cristo, irmãos. É sofrer a humilhação. É sofrer a perseguição. A questão é essa, é se humilhar, é ser humilhado, na verdade, é ser humilhado pelo nome de Jesus Cristo. É perder a razão quando eu e você tivermos a razão. Porque Jesus, ele tem toda a razão, ele perdeu o quê? A sua razão. Isso eu falo um exemplo vivo de Cristo, porque ele foi humilhado. Todos os seus apóstolos também foram o quê? Humilhados. E todos aqueles que realmente viviam uma vida piamente em Cristo, eles padeceram o quê? Humilhação, perseguição. Então a questão de se humilhar, essa questão é você ser humilhado por professar ou por invocar o nome de quem? De Cristo. E no tempo certo e na hora certa, nós vamos ser o quê? Exaltado. Eu e você sofrer a humilhação. Eu e você, meus amados, ter uma vida realmente o quê? De sujeição diante de Deus. Então a humilhação que Tiago fala, Pedro, Jesus é essa. É você ser humilhado, mas sabendo que você está sendo humilhado pelo nome de Jesus Cristo. E tendo a plena certeza que no momento certo e na hora certa, nós vamos ser o quê? Exaltados. Mas só que essa exaltação não é a exaltação que esses pregadores estão aí pregando, não. Porque eles falam que, ó, vocês estão sendo humilhados, não. Mas não te preocupa não, que Deus vai te exaltar. Só que eles falam que essa exaltação é hoje, aqui na terra. Ela é terrena. Mas não é dessa forma, meus irmãos. É a exaltação de Cristo, por toda a humilhação que ele passou, foi aonde? Nos céus. Hoje ele se encontra à destra do Pai. À destra do Pai. Ele é aquele que intercede, ele é o intermediador entre o homem e Deus. Então, por mais, irmãos, humilhação que eu e você possamos passar, seja na perseguição, seja em perder a razão,
Seja naquele momento que vamos ser chicoteados, mas ficarmos o quê? Calados. Sabe? Hoje nós divulgando aqui a palavra, se encontramos ali com esse olho, a senhora mais baixo, no irmão Cláudio. De uma grande o quê? Arrogância. Isso é humilhação. É você ser humilhado por causa do quê? Da palavra de Deus. Então, a questão de se humilhar perante a parte do Senhor é se humilhar por causa do nome de Cristo. E um dia, meus irmãos, eu e você vamos ser o quê? Exaltados. Mas exaltados não aqui nessa terra. Porque tudo que é nessa terra vai passar. Mas ser exaltado hoje, nos céus. É por isso que Cristo fala: os humilhados serão o quê? Exaltados. Lá em Pedro vai falar que no tempo certo, aqueles que foram humilhados serão o quê? Exaltados. Serão exaltados. Então o que Deus quer, o que Cristo requer de nós é isso, irmão. É o que eu e você, mesmo com tudo isso que possa acontecer com nós possamos confiar nele plenamente. E ter a certeza que no final de tudo, ele vai nos dar uma recompensa tão grande que nem se compara com aquilo que eu e você passamos aqui na terra. Sabe? Hoje, as coisas estão sendo invertidas. A pregação do mundo fala que em coisa alguma o servo de Deus ele pode ser o quê? Não pode. E se isso acontecer, está em quê? De pecado. Jesus Cristo ele viveu uma vida de pecado para sofrer tamanha humilhação que ele sofreu? De forma nenhuma. Em nenhum momento. Os apóstolos, eles tinham uma vida totalmente de pecado, para realmente padecer tantas perseguições e humilhação? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então a questão, meus irmãos, é mesmo sendo humilhado, mas está o quê? Debaixo da potente mão de Deus, ou debaixo da face o quê? De Deus. Porque no tempo certo, não aqui nessa terra, mas na Nova Jerusalém, eu e você vamos ser o quê? Exaltados. Porque nós sofremos a humilhação calado, mas esperando o quê? Em Cristo. Esperando em Cristo. É muito difícil quando a gente lemos a Bíblia e a gente no olhar humano e no pensamento humano, a gente fica se perguntando, rapaz, como é difícil, né, servir a Cristo. Eu tenho a razão e tenho que perder minha razão. Isso é coisa ruim. Eu sendo caluniado, mas sofrendo a caluniação o quê? Calado. Porque foi assim que Cristo fez. Ele sofreu tudo o quê? A Bíblia fala que ele foi como ovelha ao matador do quê? Muda. Jesus não falava nada. Então, da mesma forma, meus irmãos, tem que ser assim na minha vida e na sua vida. É sofrendo as humilhações, mas debaixo da potente mão do Senhor. Porque no momento certo e na hora certa, Deus ele vai nos dar uma grande recompensa. Ele vai nos exaltar, não aqui nessa terra, mas na vida eterna com Cristo Jesus. E o mais interessante que no 11, Tiago ele fala assim: irmãos, não faleis mal um dos outros.
Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és o quê? Observador da lei, mas o quê? Juiz. Interessante lá que aquele grupo lá de fariseu, que era naquele tempo lá, era uma da religião que predominava do fariseu, era o que acontecia com eles. Eles não eram mais nem observador e nem praticantes da lei, mas sim o quê? Juízes. Eles colocavam cargo nas pessoas que nem eles mesmos carregavam e julgavam as pessoas. E tendo uma vida totalmente errada o quê? Perante o Senhor. Interessante que nós estudamos aqui a segunda-feira, Romanos, eu tratei até desse assunto, no capítulo 2. E lá o apóstolo Paulo também vai falar na questão do julgar o seu irmão, de apontar o seu irmão, enquanto você tem as mesmas falhas que o seu irmão tem também. E aqui nós vamos chamar da mesma forma: irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgar as leis, não és observador da lei, mas sim o quê? Juiz. E muitas das vezes nós sabemos exercer bem esse cargo de juiz. Nós sabemos julgar bem direitinho a vida do próximo. Enquanto se olharmos para nós mesmos, nós vemos e compreendemos que temos que mudar o quê? Muita coisa. Porque às vezes o erro que eu tenho é diferente do meu que eu tenho também. Mas tudo dentro do Senhor é erro, é pecado. Então é por isso que a gente não vai ter esse poder o quê? De julgar, de ser legislador do outro irmão. Porque nós temos o quê? As mesmas falhas. É tanto que no 12 ele vai falar, versículo 12: há só um legislador que pode salvar meus irmãos, destruir. Aí ele fala: tu, porém, quem és que julga o outro? Esse legislador que pode salvar e destruir, quem é? É Jesus Cristo. É a única pessoa que tem o poder de legislar pela minha e pela sua vida. É a única pessoa que tem o poder de salvar ou de destruir o quê? A nossa vida. É só Jesus. Então, quem somos nós para exercer já o cargo de juiz e também já exercer até o cargo de destruir? Se a outra pessoa que tem o poder e a autoridade de fazer isso é Jesus Cristo, certo? Nós temos que entender que tem certas coisas que podem acontecer no meu corpo de Cristo que vai ter que ser o quê? Legislado o quê? Por nós. Isso Paulo vai falar. Por acaso não tem ninguém, né? Por acaso não tem ninguém aí que julgue? Não tem nenhum mestre que possa julgar isso que está acontecendo? Lá em Coríntios ele vai falar, esse pecado tão horrível que está acontecendo aí no meio da conversão, certo que vai ter certas coisas que eu e você vamos ter o poder de ligar e de desligar. Porque isso a Bíblia vai nos dar o quê? Autoridade. Porque nós vamos ver. Quantas pessoas, o próprio Paulo, ele vai falar isso aí, vai entregar quem? A Satanás. Mas porque Paulo sabia que aquela pessoa era uma pessoa que realmente ela se entregou a Satanás,
tinha uma vida totalmente profunda diante de Deus e não queria nada de Deus. E não o quê? Se arrependia. Aí, meu irmão, isso aí, nós vamos ter autoridade. Mas se quando tiver aquele que mesmo caindo, se arrependendo, e leva isso eu e você para julgar, vamos ajudar. Vamos dar força a ele. E mesmo que ele passar a vida assim, caindo, levantando, naquele grande dia que vai salvar o destruir quem é Cristo. Então nessa vida aí nós temos que ir até o fim com ele, lutar por ele. Mas aqueles que cometem pecado e não se arrependem, esses aí, o apóstolo Paulo vai falar que nós não temos nem que dar paz a eles. Nós não temos nem que ter nem comunhão com esses irmãos que têm uma vida totalmente pecaminosa e não se arrependem. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter nem comunhão com eles. Esses aí sim. Mas fora isso, que nós possamos deixar o quê? Nas mãos do Senhor. No versículo 3 ele fala: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à tal cidade, e lá passaremos o quê? Um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a nossa vida? Ele pergunta. É um vapor que aparece por um pouco e depois o que, meus irmãos? Desvanece, desaparece. Aqui Tiago está falando daquelas pessoas que vivendo hoje, mas ele já começa a concretizar o dia o quê? De amanhã. Amanhã nós iremos a tal cidade, lá nós vamos comercializar, vamos vender, vamos comprar. Aí ele planeja o quê? Todo amanhã. Mas ele não sabe se amanhã vai ter para ele. Porque ele vai falar que a nossa vida é como o quê? Um vapor que aparece, mas logo depois o quê? Desvanece. Interessante, irmãos, que estou trabalhando numa empresa e lá eu estava nos batistários, eu estou furando nos batistários. E lá eu acho que a máquina é bem grande. Mas que acho que perfura até consultei, né, Felipe? Só ali mesmo, né? Mas é grande, é enorme. E um parafusão. E aí tinha um lado lá, o engenheiro chegou lá, sexta-feira nós vamos terminar aqui. O engenheiro. Isso foi na segunda-feira. Sexta-feira para terminar isso aqui. Trabalhar na segunda, trabalhar na terça, trabalhar na quarta-feira, trabalhar até quinta-feira. E sexta-feira terminar mesmo. Mas sabe o que aconteceu na quinta-feira? É muito alto. O cabo que dá pressão para segurar aquilo ali quebrou. E no que ele quebrou, sabe o que aconteceu? Aquilo virou e tomou uma rua todinha. Graças a Deus que era uma rua e não tem movimento, não tinha ninguém. Mas ela atravessou a rua e é pesada. Se tivesse passado alguém na hora, tinha morrido. E o que foi que aconteceu? Aquilo que era para terminar sexta-feira não foi terminado. A máquina quebrou. Tiveram que levar ela para o conserto. Passou 3 dias sem ver outra máquina. E até hoje lá eles estão pelejando o quê? Para terminar o serviço. Porque essa, meus irmãos, é aquilo que nós temos, de já concretizar o amanhã. Se nós nem sabemos se o amanhã não está no nosso controle. E quando aconteceu aquilo, eu lembrei
dessa passagem. O engenheiro promessa internado hoje. O engenheiro é um cara cheio de autoridade, né? Ele tem um cargo, né? Estudou muito e ele tem autoridade. Ele chega a ser internado hoje. Ele dá uma ordem para os funcionários e não foi terminado. E ele teve um livramento, porque se tivesse matado alguém ali, lá do lado de fora, é como se a Maria tivesse aqui, ó, e ali a rua. Ela virou para o lado da rua, atravessou a rua todinha. E é grande mesmo. Aí ela quebrou o fio, foi para pouco grande. E resumindo, estão lá pelejando. Então, às vezes, nós temos essa surpresa. E nós somos tão presunçosos que nós já concretizamos até o ano que vem. Não, ano que vem, nós temos isso, né? Ano que vem eu quero que aconteça isso, o meu negócio dê certo, então ano que vem eu quero que aquele carro, ano que vem eu vou vender essa moto aqui, né? Às vezes nós temos isso. E nós não sabemos, meus irmãos, se nós vamos viver até daqui a pouco. Então eu quero falar com tudo isso. E eu e você possamos ter uma vida realmente, nós possamos realmente se humilhar diante do Senhor. Estar debaixo da potente mão de Deus. E sabendo que o amanhã pertence o quê? A Deus. E que eu e você possamos viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Mas não praticando as obras da carne, mas se fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque se nós morremos hoje, nós sabemos que nós temos um galardão que nos espera. Mas se eu e você formos viver os últimos dias praticando as obras da carne, nós não vamos ter galardão eterno, mas sim condenação eterna. O que tu escolhe hoje? A glória eterna, né? Meu amigo, você tem a escolha, né? Vida ou morte, não vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então eu e você, possamos almejar a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, muito obrigado, Senhor. O que nós temos, ó Deus, é só te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e faz para as nossas vidas. Não somos, ó Deus, merecedor, Pai, de nada, mas o Senhor a cada dia tem nos ajudado. Senhor, aqui eu entrego nossas vidas, Pai, em tuas mãos. Nos dá força, nos encoraja, nos dá ânimo, para que nós possamos prosseguir para a tua caminhada. E muitas das vezes, ó Deus, parece ser difícil, porque a nossa carne, ela todo dia, ela quer reinar, vai viver nas práticas do mundo, mas nos dá força. Eu entrego não só nossas vidas, mas toda a tua igreja. Aonde estiver, Pai, qualquer parte do mundo, ser conosco. Ajuda, Pai, todos aqueles que realmente, Pai, estão perseverando. E aqueles que estão mais para lá do que para cá, Senhor. Que o Senhor possa alertar eles, Senhor, que eles possam arrepender de verdade e se firmar, Pai, nos teus caminhos. Senhor Deus, eterno Pai, aqui mais uma vez, Pai, já foi pedido, mas eu te peço mais uma vez. Eu entrego nas tuas mãos, cada um hoje, Pai, que deu crédito para a tua palavra, que parou para ela escutar, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, Pai, uma vez ela é lançada, Pai, ela nunca volta vazia. Um dia, Pai, ela vai cair na terra fértil, Pai.
E essa de cair em terra fértil vai dar crescimento. E que nós possamos estar aqui para poder ajudar essa semente que caiu em terra fértil. Entregue nas tuas mãos, Pai, todo esse bairro, toda essa comunidade. O Senhor possa estar abençoando. Senhor, muito obrigado por esse dia que passou, por tudo que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Desde já te peço, ó, segundo a tua vontade, que o Senhor possa nos dar uma boa noite, nós possamos, logo mais tarde, quando for descansar dos nossos corpos, o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, e se for a tua vontade, para nos dar amanhã uma nova vida para a tua presença. Faz assim, Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aqui eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Verdade, céu, tocando teu corpo. Olha, eu vou falar um pouquinho. Sério, foi curado. Dessa rua, né? Vou botar o caminho, na verdade.